Ok, minha gente, de volta. Eu já não vou mais para a rede social, não tem mais condições de eu falar aqui, tem muita gente participando, mas o pessoal está lá embaixo, né, lá no jornalismo. Hoje é o Diego que está lá, está olhando para a gente. Olha só, a gente estava batendo papo ali, eu e a vereadora Amanda, né? Falando sobre a questão do estacionamento, mas não é bem isso que eu quero falar com a Amanda hoje, não. Hoje eu estou querendo falar com ela sobre o momento que a gente está vivendo, sobre professores e sobre o autismo, né? Que a gente tem que falar que vem aí, que é um trabalho que você está fazendo, né? A gente lá na Câmara, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre as legislações, né, do que a gente tem, que a gente não tem, até para a gente poder trabalhar melhor o nosso mandato. E aí a gente foi verificando que existem algumas legislações locais que elas contemplam aquilo que já foi definido pela legislação federal ou estadual. E a gente percebe também que tem algumas legislações ainda para avançar. Isso vem sendo discutido, né, na plenária, tem proposta dos demais vereadores lá tramitando. E o que eu pensei nesse mesmo tema, né, que a gente tem visto, a gente está no mês de conscientização mundial do autismo, né, muitos estudos trazem para a gente que, às vezes, no recorte histórico, você tem períodos, né, da sociedade que você tem um boom de determinadas deficiências, e acho que o autismo tem essa crescente recentemente. A gente tem encontrado, né, muitos autistas nas escolas e tudo mais. E aí eu falei, por que não fazer uma audiência pública, onde a gente possa ouvir de fato quem está na ponta, né, os pais, as famílias, os especialistas, as autoridades, para a gente tentar fazer com que as nossas propostas de lei sejam de fato mais eficientes. E aí, em conversa com o presidente da casa, né, o presidente Luciano Santos, ele sinalizou que seria uma excelente ideia para esse momento, que a gente pudesse trazer, né, para dentro da Casa do Povo, que a Câmara também é a Casa do Povo, esse pedaço, né, da sociedade que tem essa dor do como lidar com isso, das dificuldades que enfrenta, né, dentro dos órgãos públicos, dentro das relações sociais, para dentro da Casa Legislativa, para que a gente ouvisse quem de fato tem o lugar de fala e que a gente pensasse em propostas consolidadas neste momento. Então, a gente está promovendo essa audiência pública para a gente trazer para dentro da Casa Legislativa, né, secretarias que têm interesse e que têm participação direta com quem tem, né, o autismo e com as famílias. Então, a gente chamou saúde, assistência social, educação, as demais também, mas essas com mais foco. A gente chamou justiça, a gente chamou o Ministério Público, Defensoria Pública, juízas, né, tanto da violência doméstica, que também é uma questão que é importante a gente acompanhar e monitorar, que as crianças, né, especiais às vezes estão mais suscetíveis a isso. Chamamos o Centro de Assistência Psicológica, né, o CAPSI, infantil, chamamos, enfim, uma série de conselhos também para participar, Conselho Tutelar, Conselho da Criança, Conselho Deficiente. Então, os que estão mais perto da causa, né, para que a gente possa tanto ouvir essas pessoas que estão promovendo políticas públicas ou buscando que se promova políticas públicas, os nossos pares, né, os edis todos também foram convidados pessoalmente nas suas individualidades. A Comissão do Deficiente da Casa também foi chamada, que é presidida pela vereadora Márcia Valentim. E a gente está nessa expectativa de ter um público importante, significativo dentro da casa, para a gente não só ouvir as autoridades, mas também ouvir a população. A gente gostaria muito que fosse um espaço mais aberto para muito debate, mas a gente tem a limitação do horário, né? Ele vai acontecer no final do dia, vai acontecer às 18h30. Então a gente tem uma limitação de horário Mas até... e se você tiver um espaço maior? A gente pode voltar a falar do tema. Acho que o tema não se extingue nessa audiência. Essa Sim, pode ser sim, uma sim. primeira de muitas. A gente tem uma programação de gabinete, aí uma programação minha de trabalho, que a gente pensa em fazer diversas audiências públicas em relação ao tema da educação especial e das deficiências no município. Então, é uma coisa que a gente está iniciando. Então, assim, algumas pessoas nos procuraram também, por que não vai falar de tal síndrome ou de outra síndrome? Fez um recorte, né? A gente não fez um recorte de forma a segregar, pelo contrário, a gente está tentando trazer para o pouco tempo que a gente tem um discurso mais eficiente, mais aprofundado no que a gente tem limitações para fazer. Eu, particularmente, não sou da área da saúde, então tem questões da saúde que eu preciso ouvir dos especialistas da saúde para eu pensar melhor qual política pública eu posso promover.
O que eu tenho é a minha experiência de 25 anos de educação, que durante 25 anos eu lidei com crianças com deficiência. Eu te perguntei sobre o espaço, porque eu conheci agora recentemente, que realmente eu não a conhecia, a Márcia. Márcia, ela é desembargadora, é juíza, foi juíza de trabalho, e ela assumiu a diretoria feminino do departamento feminino do Clube Comari. Eu não a conhecia, ela está lá há pouco tempo. E eu conversando com ela, aqui mesmo na televisão, ela falou, Hélio, eu estou querendo fazer uma coisa diferente, eu não quero social, eu preciso cuidar, porque o Clube Comari, ele hoje são 12 mil associados. Eu estou nessa lista aí. Tá? Então, são cerca de 3 mil sócios, 2.500 sócios, eu acho, mais associados, que é a família, né? Falou, aqui no Clube Comari, será que não tem mulher que é agredida pelo marido? Tem. Lógico que tem. Isso é um outro tema que a gente quer trabalhar também. Falar sobre a violência eu vou generalizar doméstica. agora para você, para explicar, para poder você entender e as pessoas também. Aqui no Comari, será que não tem pessoas com síndrome de Down? Tem. Autismo? Tem. Sim. Criança que é agredida, violentada? Tem. Então ela falou, por que a gente não começa a trabalhar em cima disso? Eu gostaria de levar isso à frente. E aí, como ela não conhece muito bem Teresópolis, ela pediu para, eu já botei teu nome lá, ela pediu para conversar com pessoas. Sim. Ela quer levar isso e abrir o espaço do clube para que, por exemplo, a vereadora Amanda precisa receber 100, 150 pessoas, não pode ir na Câmara, pode ser no Clube Comari. Bacana, isso é uma proposta que a gente pode avaliar, porque a gente precisa dar acesso às pessoas, né, para que elas falem, para que elas se pronunciem. As audiências públicas têm a finalidade de trazer e aproximar quem está na ponta sofrendo daquele tema que a gente traz para a audiência pública. Né? A gente fala no sentido do sofrer, não do sofrido, né? Mas é quem está ali afeto, quem está ali sentindo aquela questão, e a gente precisa ouvir melhor aquilo ali para que a gente faça das produções legislativas da casa aquilo que vai ter resultado lá na frente. Porque a gente às vezes propõe alguns tipos de legislações que não vão ter grande diferença no dia a dia da pessoa. E eu acho que a função do legislador no município, além de ser norteada pelas legislações federais e estaduais, é entender como aquilo se adequa à sua realidade na municipalidade. Então é por isso que a gente precisa ouvir quem está ali, né, no dia a dia, dentro das suas casas, dentro das relações institucionais. Por exemplo, uma coisa que ainda me incomoda e que eu acho que é um olhar que o executivo precisa ter com urgência. A gente não consegue acessibilidade ao segundo piso da prefeitura. Se um cadeirante precisar, né, se a gente tiver, vamos botar um funcionário, a gente tem um funcionário, hoje um servidor público, que precisa acessar o RH da prefeitura. O RH da prefeitura está no segundo Aí teria que ser um elevador, né? Eu acredito que sim, pela questão do tempo do prédio. Não tem espaço para fazer uma Não, aí você uma muda rampa. também a parte arquitetônica, o prédio, ele é um prédio que tem características muito específicas da época que foi construído. Então, eu acho que precisa se pensar nisso. A gente hoje já discute, não hoje, né, há bastante tempo, as questões de acessibilidade, né? Existem normas técnicas, a BNT já regulamenta isso para diversos espaços públicos. Então, a gente precisa olhar, de fato, com esse carinho. É pensar que amanhã pode ser conosco. Sim. Né? Nada nos impede, infelizmente, de repente, ser convalescido de uma redução de mobilidade. A gente precisa acessar esses espaços e quem, de repente, já nasceu, né, com essa deficiência, tem que ter esse direito garantido. Então, a gente pensar e olhar para o outro como se nós pudéssemos estar no lugar do outro. Né? Eu acho que esse é o parâmetro que a gente tem que ter para fazer essa produção legislativa, cobrar essas adequações, cobrar que a gente pense como trabalhar com os alunos especiais dentro dos espaços escolares, porque hoje a gente não tem um parâmetro, por exemplo, de limite. Né? Hoje eu não consigo chegar dentro de uma sala de aula, por exemplo, e falar assim, aqui eu só posso ter tantos especiais desse segmento, tantos especiais desse ano de escolaridade. A gente não consegue, a gente não tem isso definido. A gente tem uma orientação do MEC, do Conselho Nacional de Educação, dando alguns nortes, mas a gente não tem isso em legislação, isso precisa estar em legislação. Porque a gente, no intuito de incluir, a gente coloca o aluno especial na sala de aula, a gente não inclui. Porque incluir, ele tem um parâmetro muito maior. Né? Então, assim, ele vai para dentro da sala de aula. Então a gente precisa discutir sobre isso, a gente não pode mais passar por isso desapercebido, a gente precisa falar sobre isso. A gente tem que entender os limites que a educação tem hoje, tanto pública quanto privada. Isso não é uma realidade, nem uma exclusividade da escola pública.
Isso eu posso garantir a vocês. Mas a gente tem que falar sobre isso E não e é uma definir. realidade de Teresópolis só. Não, isso é uma realidade do Brasil. O Brasil inteiro. Ouso dizer que é até internacional, porque Pode ser. a questão ela não é regionalizada, né? Os deficientes não são regionalizados só a um país, né? Eles estão no mundo inteiro. E as políticas são feitas também em tratados, com base em tratados internacionais de direitos humanos e de acessibilidade e tudo mais. Então, a gente percebe que isso não é uma questão local, né? Isso é uma questão que abrange uma territorialidade muito maior. Hoje eu estava vendo, o problema todo no país, né, é o que a gente acabou de falar, é que eu olhei aqui agora, estamos fazendo pergunta para a Amanda. O problema todo no país é que a gente não se preparou para o grande número, para o aumento populacional, e quando você tem o aumento populacional, você também tem o aumento das pessoas com deficiência. Sim, sim. Falam assim, que pena que Teresópolis era e não é mais o que era. Sim, a população aumentou, a população tem que morar em algum lugar, a população tem que aumentar. Com isso aumenta os casos de autismo, os casos de Down e outros casos, né? Sim, e assim, muitas pessoas também migraram para a nossa cidade, né? Com as questões de violência urbana que a gente tem nas grandes capitais, algumas pessoas procuram as cidades mais interioranas, que estão próximas da capital, mas que ainda tem essa característica da tranquilidade do interior. Então, Hélio, o que a gente tem que perceber? Se a gente for discutir, debater, né, o porquê das coisas, a gente tem que voltar lá até antes da concepção da criança. A gente tem estudos já que mostram que determinados produtos que são usados na agricultura, eles podem, não se diz que né, mas eles podem influenciar essa questão genética. E aí você também tem a questão do sistema público de saúde, ou mesmo até que a grande massa populacional ainda depende do sistema público, né, do Sistema Único de Saúde. E aí a gente vê algumas deficiências no atendimento, no diagnóstico precoce. Então a gente tem uma gama de situações que são sociais que elas precisam ser faladas, elas precisam ser pensadas. Eu tenho muita propriedade para falar quando chega para mim na escola, mas ele já chega para mim na escola, às vezes, até sem diagnóstico. Então ele passou anos da vida podendo ter feito até intervenções que seriam necessárias para ele ter um melhor desenvolvimento como pessoa e aí como escola também, né, como desenvolvimento intelectual, e que por falta do diagnóstico precoce também, ele vai ter limitações severas para o resto da vida. A professora Rita Mello botando aqui, bom dia, Hélio, bom dia, professora Amanda. Estarei na Câmara na quinta-feira, na audiência pública sobre o autismo. Parabéns. O João Luiz Cunha, ele botou professora Rita Mello, gente da melhor qualidade. Aí a Rita falou, você também tem que ir, João Luiz, cobrando para o João Luiz ir lá na quinta-feira. Aí ele botou, obrigado, amiga. Então, é quinta-feira lá na Câmara. Isso, quinta-feira agora, dia 24, às 18h30, toda a população está convidada, autoridades e principalmente as pessoas com autismo e seus parentes, suas mães, pais, tios, enfim, as pessoas que convivem com pessoas autistas, é importante que estejam presentes, porque a gente vai fazer uma dinâmica até de ouvir parte dessas pessoas que vão estar lá. Nós vamos recolher perguntas feitas diretamente a autoridades ou até a mesma Casa Legislativa. Então, nós vamos ter uma dinâmica interessante que ela não vai terminar na audiência pública, ela vai ter continuidade pós-audiência pública. Nós vamos tentar levantar dados da audiência pública para que a gente, de fato, faça uma produção consolidada naquilo que quem vive traz para a gente. O João Luiz botou aqui também, a Anaísa Malhardes, promotora do meio ambiente, quer dizer, foi promotora, né? Aí eu não sei porque que você botou o nome da Anaísa aqui, João Luiz. E a Rita dizendo o lançamento do livro dela, dia 13, lá na Bienal. Vamos estar presentes, se Deus quiser, 13 de junho. Lembrando aqui. João Luiz, explica aí por que você botou o nome aqui da Anaísa, né? A Anaísa hoje está aposentada, mora lá em Canoas. Mãe de uma grande amiga, nossa. Está aposentada hoje, a Anaísa. Já não a vejo há algum tempo. Está bem, graças a Deus. Eu sei que está bem. Eu tenho o contato com ela. O Padre Jorge me falou sobre ela há dias atrás, que também já esteve com ela. Ela tá bem. Que também é de Canoas, o Padre Jorge. Eu sei que ela está bem. Aí, João Luiz, me explica por que você botou o nome da Anaísa aqui. Me dá um comercial rapidinho, a gente volta já, conversando com a vereadora, professora Amanda.